Salve Maria! Você tem uma devoção ou é um devoto? Gostaria de partilhar com vocês agora um pouquinho sobre isso, já que no dia 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, nós vamos viver o ano de São José. Muitos de nós têm devoção a São José, têm devoção a Nossa Senhora, mas sobre essas duas devoções nós vamos falar em um outro momento. Eu gostaria de agora falar sobre devoção. O que é devoção? Como vivenciar essa nossa devoção a São José, aos santos, a Nossa Senhora? Devoção, ela é um ato próprio de religião. É um ato próprio de quem tem fé, de quem acredita, pois é preciso acreditar em Deus, acreditar em Nossa Senhora, acreditar em São José e nos santos, para que a gente possa ter devoção por eles. Então, a Igreja nos diz que nós, para podermos vivenciar bem a nossa devoção, nós temos que fazer isso como um ato, vivenciar como um ato de fé, para que assim a gente possa dar o culto devido aos santos ou a quem nós dirigimos a nossa devoção. Eu costumo dizer que ao longo do tempo, a devoção ela foi perdendo um pouco do sentido real do que é uma vivência de uma devoção ou de ser um devoto. Eu costumo dizer que foi se tornando uma devoção mesquinha, aonde eu só procuro vivenciar a minha devoção quando eu estou num momento de desespero, quando eu estou numa situação em que eu preciso de Deus ou preciso que os santos roguem por mim naquele momento. Então isso de uma devoção mesquinha. Mas para falarmos sobre devoção, a Igreja Católica ela nos ensina como dar o culto devido a Deus. Nós temos então 4 etapas. Em primeiro lugar, nós temos o culto de latria, para que a gente possa viver as nossas devoções, conhecer então a quem nós devemos dar o devido culto. Nós temos então o culto de latria, que é o culto de adoração, que nós adoramos somente a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A eles somente nós adoramos, nós não adoramos os santos, nós não adoramos imagens, nós não adoramos Nossa Senhora, né? Então, o culto de latria, esse é o primeiro. O último, nós temos o culto de dulia, que é o culto de veneração, onde nós veneramos somente os santos, né? E entre esse primeiro de latria e o último de dulia, nós temos 2 categorias, que é o culto de hiperdulia. Hiperdulia é de Nossa Senhora, acima dos santos, mas abaixo de Deus. Maria, então, ela ocupa um lugar privilegiado no nosso culto de adoração por fazer parte da obra redentora e por ser a mãe de Deus, a mãe do Deus Filho. Então nós temos o culto de hiperdulia, especificamente para Nossa Senhora. E abaixo de Nossa Senhora e também acima dos santos, em terceiro lugar, nós temos o culto de protodulia, que é o culto de São José. É o culto dado ao patrono da igreja, aquele que é o pai adotivo de Jesus, que ganhou o título, então, de ser o nosso patrono. Nós vamos falar sobre hiperdulia e protodulia, o culto de Maria e o culto a São José, mas em outros vídeos, que são os nossos vídeos sobre a devoção a São José e devoção a Nossa Senhora. Mas como vivenciar bem essa nossa devoção? Como entender o nosso modo de viver a nossa devoção? Em primeiro lugar, a gente precisa entender a diferença entre ser um devoto e ter uma devoção. Devoto é aquele que tem um apego sincero pelos santos, por Nossa Senhora, pelo próprio Deus, mas que tem um gostar e tem um afeto, somente isso. A devoção, ela nos implica um pouco mais, porque é o mesmo apego, é o mesmo sentimento, o mesmo afeto, porém com uma palavrinha no final, ação. É um devoto em ação. Então, a devoção, ela nos implica em fazer algo
por aquele que nós temos um afeto e um apego sincero. E aí vem que devoção, ela é um ato. Ser devoto não. Ser devoto é simplesmente gostar, simplesmente ter um afeto. Mas a devoção, ela nos implica em fazer um ato de devoção. Nos mexer, nos movimentar para que a gente possa fazer esses atos de devoção. Para que a gente possa fazer esses atos de devoção, o primeiro passo é a gente conhecer a quem nós queremos ter devoção, ou a quem a gente descobre a nossa devoção. Se nós queremos ter devoção à Nossa Senhora, o primeiro fato é conhecer a história, conhecer a vida de Nossa Senhora, para que assim a gente consiga ter uma devoção enraigada, uma devoção sincera. Se nós queremos ter devoção a São José, nós precisamos conhecer a história de São José, para que assim a gente possa bem vivenciar a nossa devoção. A devoção, ela é muito boa para a nossa vida, ela é lícita e ela nos ajuda no nosso percurso de santificação. A partir do momento que nós temos a devoção, por exemplo, por um santo ou por Nossa Senhora, nós vamos conhecendo todos os percalços, todos os caminhos que esses santos, ou que Nossa Senhora, ou que São José, ou seja, aquele a quem nós temos devoção, passou durante o tempo, e assim a gente possa trilhar também os caminhos. A devoção também, a nossa devoção, depois que a gente tem o conhecimento, ela também nos traz a força necessária para buscar a nossa perfeição. Que a partir do momento que nós temos a nossa devoção, que seja aos santos, que seja São José, que seja Nossa Senhora, que seja o próprio Deus, nós vamos ver que a vida deles vai trazer também força para a nossa vida, seja eles em momentos de oração, seja eles em momentos de vivência dentro da comunidade, seja vivendo a nossa devoção sozinho, seja vivendo em momentos de comunidade. Na Bíblia, nós vamos encontrar vários textos que falam desta vivência devocional. Eu peguei aqui um trecho do Antigo Testamento, onde fala dessa vivência devocional direto a Deus. O trecho é de 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ezequiel, ele diz: Ah, Javé, não te esqueças, eu procurei sempre andar na tua presença com toda a fidelidade e de coração limpo. Eu procurei fazer sempre o que era bom aos teus olhos. E Ezequiel começou a chorar convulsivamente. Então, aqui conta a história que o profeta Isaías chegou a Ezequiel, que estava doente, e disse a ele que ele iria morrer muito logo, muito breve. E aí então ele clama a Javé que lembrasse da sua vida vivida devocionalmente a Deus. Então, a Javé, não te esqueças, eu procurei andar sempre na tua presença, com toda a fidelidade de coração limpo, e procurei fazer sempre o que era bom. Aqui deixa pra gente algumas pistas, né? Andar na presença de Deus, ou andar na presença daquele a quem eu me devoto, com toda a fidelidade e de coração limpo. Olha só que bonito aqui essa vivência de devoção. Viver com fidelidade e de coração limpo. E procurei fazer sempre o que era bom aos teus olhos, ou seja, imitando aquilo que era de Deus, fazer aquilo que era bom, né? Essa é a melhor maneira de se viver uma devoção. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, o São Luís, ele nos coloca para a gente 7 maneiras de viver as falsas devoções. Aqui é um tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nós estamos falando aqui de uma devoção de um modo geral. Mas ele coloca 7 pontos aonde são vividas falsas devoções, que poderia ser para os santos também. E essas falsas devoções é tudo aquilo que a gente não pode fazer quando vivenciamos as nossas devoções. A primeira delas são os devotos críticos, que são aqueles que são sábios e orgulhosos e têm espíritos fortes e presumidos, né? Então são devotos críticos. Criticam
e fazem aquilo que bem entendem. O segundo erro, ou o segundo falsa devoção, são os devotos escrupulosos. Aqueles que têm medo de ter uma devoção, por exemplo, a Nossa Senhora e desonrar Jesus. Eles têm escrúpulos, né? Os devotos exteriores, que é uma falsa devoção, aqueles que rezam terço, vão à novena, fazem missas, mas param por aí, não imitam as virtudes daquele a quem eu faço, no caso aqui de Nossa Senhora, não imito as virtudes de Nossa Senhora. Então, um devoto exterior faz só da boca para fora. Tem também a falsa devoção dos devotos presunçosos, que são aqueles pecadores abandonados às suas paixões, que lá fora fazem tudo aquilo, mas aqui dentro da igreja ou na presença das pessoas se escondem através de uma falsa devoção. Então são presunçosos. A quinta falsa devoção é os devotos inconstantes, né? Hoje rezam, amanhã são tíbios, ou seja, hoje estão bastante fervorosos, amanhã estão frios. Então são inconstantes, depende da situação, né? São inconstantes. Tem o sexto, que são os devotos hipócritas, que cobrem os seus pecados através de uma devoção. Lá fora fazem um monte de pecado e tentam cobrir tudo isso com uma falsa devoção ou uma falsa vivência de uma devoção. E o sétimo, tão mais conhecido de todo mundo, os devotos interesseiros, aqueles que vêm em busca só quando precisam ganhar alguma graça, quando estão numa situação de perigo, que é aquilo que eu falei do que hoje a gente vê muito, as devoções, a vivência das devoções mesquinhas. É importante com que a gente conheça as nossas devoções, para que assim a gente possa bem vivenciá-las, bem vivê-las, né? Assim como Ezequiel no texto nos diz que eu procurei sempre andar na tua presença com a fidelidade, com o coração limpo, assim também a gente possa viver as nossas devoções, para que a gente não fique só como devotos, aqueles que têm um apego sincero, mas que a gente tenha uma ação para que essa devoção traga algum benefício para a nossa vida de santidade, para a nossa busca da nossa santidade. Fiquem com a gente para os próximos vídeos, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a devoção a São José, sobre a devoção a Nossa Senhora. Porque nós somos mais que amigos marianos. Salve Maria!